Pode, deixa eu só começar a gravar, Renan. Ah, Que alguém já começou, né? pronto. Eu É o gravar. seguinte, pessoal, de novo, não esqueça de colocar arroba, nome e sobrenome. Entre o arroba e o nome não é para ter espaço. Quem não colocar isso não vai ficar recebendo presença, viu? Eu vi alguns que estão presentes e não estão colocando, eu não vou colocar presença. Ok, então. Então, bom dia a todos e todas. Estamos aqui reunidos, né, nesta manhã para mais um momento de reunião no segundo Perspectives in Quantum Gravity and Field Theory. E hoje a gente tem aqui a presença do professor Tiago Fleury. Professor Tiago Fleury possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, IFP. Foi pós-doutor no IFT e no Instituto Perimeter e também pós-doutor visitante da Escola Normal e Superior em Paris. Atualmente possui desde 2018 uma posição de tenure track no Instituto Internacional de Física. Tem experiência na área de física de altas energias, partículas e campos e integrabilidade. Até o momento, grande parte de sua pesquisa é dedicada ao estudo de ADS-CFT, N igual a 4 Super Young Mills e gravidade quântica, tanto pelo lado de teoria de cordas como pelo lado da teoria de campos, soluções não perturbativas para funções de correlação. Em 2019, foi selecionado como bolsista do Instituto Serra Pilheira. Então, Tiago, a gente está muito feliz por receber você aqui e passo a você a palavra nesse momento. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a todos os organizadores pela oportunidade de eu dar esse seminário aqui. Então, hoje eu vou... Bom, o título do meu seminário é Teorias de Campos Integráveis e Cordas em Espaços ADS. Hoje eu vou focar mais na parte de cordas. Hoje eu vou falar um pouco mais de cordas, falar um pouco sobre alguns resultados recentes que vão aparecer mais no final do seminário, né? Mas eu vou fazer uma introdução sobre como que é um pouco integrabilidade, como aparece integrabilidade nesses espaços de cordas bom, então vamos lá. Eu vou começar só com uma motivação, né? Bom, a gente sabe que entender, né, a gravidade quântica, né? A gente sabe que, por exemplo, eu peguei uma figura aqui desse livro do Brian Greene, que se a gente pegar o espaço-tempo e começar a olhar em escalas cada vez menores, a gente espera que o espaço, né, e numa região, quando você dá um zoom muito grande, eles tenham um comportamento bem complicado, né? Isso é diferente, por exemplo, na relatividade geral, a gente sabe que os espaços são geralmente suaves, né? E entender essas flutuações quânticas, entender essa gravidade quântica, né? Uma possibilidade, né? Uma teoria que não tem divergências, né? Seria a teoria de cordas, né? Essa teoria de cordas, né? Uma corda é um objeto unidimensional, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, quando ela se propaga no espaço, ela gera uma superfície, né? Que seria bidimensional, né? E quando elas interagem, você tem esse tipo de diagrama aqui, né? Basicamente uma superfície, e a superfície é caracterizada, né? Uma das coisas caracterizadas, ela tem a teoria de classificação dessas teorias, é o número de buracos que ela tem. Então, aqui a gente poderia ser um nível de árvore, né? Que seria uma topologia do Mera, aqui seria uma topologia já de um torus, né? Com quatro punctures, né? E uma coisa que a gente entende é que numa teoria quântica de campos, a gente tem que as interações, né, são dadas aqui num ponto, e na teoria de cordas as interações são um pouco mais suaves, né? Você teria tipo como se fosse uma distância mínima, e isso faz com que essa teoria seja finita, né? E um fenômeno muito interessante que acontece em teoria de cordas é chamado, não só em teoria de cordas, como em teorias de gravitação quântica, né? É o fenômeno holográfico, né? E ela tem uma descrição bem precisa em teoria de cordas, né?
E iniciando com o trabalho do Maldacena, né? Que, por exemplo, que se você considerar um espaço ADS, eu vou descrever para você melhor o que é esse espaço ADS, com algumas equações. Se você coloca, basicamente, ADS é um espaço com fronteira, né? Se você tem uma teoria de cordas dentro desse espaço, você tem que você consegue descrever o que está acontecendo dentro da caixa estudando apenas a fronteira, né? Então, isso seria o fenômeno holográfico, né? Ainda, por exemplo, não se sabe precisamente o mecanismo, né? Se você começar com essa teoria de cordas, né? Como você... Tem alguns casos que você consegue entender isso melhor, mas no caso geral, quando você começar com uma teoria de cordas, como você entende essa teoria de campos, né? Como você consegue relacionar os observáveis dessas duas teorias, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de entender é qual o mecanismo preciso por trás desse fenômeno. E eu vou considerar uma teoria bem específica, né? Que seria uma teoria de cordas do tipo 2B num espaço ADS5S5, certo? E essa teoria tem uma conjectura que ela é dual, é uma teoria em 4 dimensões, que é n igual a 4, n igual a 4 aqui, relacionado ao número de supersimetrias, né? Eu vou comentar isso mais ao longo do seminário, né? Eu vou definir o que é o espaço ADS5, S5, tudo, e também essa é uma teoria de gauge, né? Em quatro dimensões. Então, essa daqui é uma conjectura, certo? E seria uma encarnação precisa, né, desse fenômeno holográfico, né? A gente tem uma dualidade precisa aqui, né, de algo que vive dentro do bulk para algo que vive na fronteira, né? Então, eu vou focar um pouco mais na parte de teoria de cordas. Eu dei também um seminário recente que eu foquei bastante na parte de n igual a 4. Hoje eu vou tentar falar um pouco mais da parte de cordas. Então, vamos lá. Como é que a gente descreve essa corda, né? Nesse espaço ADS5, S5. Então, tem alguns... Para estudar cordas, né, nesse espaço, são utilizados 2 formalismos, né? Tem o formalismo dos spinores puros e tem os formalismos de Green-Schwarz. Tem alguns progressos recentes em entender isso também num outro formalismo RNS, né, para fluxos pequenos. Mas nesse talk eu vou focar no formalismo de spinores puros. Mas o que eu vou falar aqui, talvez no começo, também é válido nesse formalismo de Green-Schwarz, né? Então, esse espaço, né, espaço ADS5, essa teoria que a gente vai descrever é uma teoria supersimétrica, né? Então, além de ter a parte bosônica, ela também vai ter variáveis fermiônicas, né? E esse espaço aqui... Oi, Thiago, rapidinho. Oi. Você prefere que pergunte durante ou só ao final? Por mim, tanto faz. Não tem, pode interromper, não tem problema. Macários? Vocês que sabem. Tu acha que pode ser durante ou só ao final as perguntas? Ele disse que não tem problema, então vamos deixar livre. Pode interromper sem problema. Então, esse espaço... Oi? Alguém já tem pergunta? Acho que não, só para saber mesmo. Ok. Tá. Então, a gente tem esse superespaço aqui, a DS5S5, né? Que ele é descrito, na verdade, por um supercosset, né? Então, esse grupo aqui, PSU224, ele é um supergrupo, né? E, basicamente, ele tem 30 geradores bosônicos e 32 geradores fermiônicos. E esse... Thiago, tu tá sem som aí, eu não sei se sou eu ou... Ficou sem som, paralisou aí deve ser a internet dele.
Acho que deu algum problema na tua internet aí, Thiago. Pensei que fosse... Oi. Deixa eu ver, Thiago. Oi, acho que eu caí. Acho que Caiu, sim. mas levantou de novo. Ah, tá bom. Deixa eu voltar aqui, então, a compartilhar a tela. Então tá, então... Bom, acho que eu estava falando desse supercosset aqui, né? E como que a gente entende, né, o que é esse supercosset, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um caso geral de um grupo, né, como é que a gente define esse cosset, como a gente pega um representativo desse cosset, né? Então, suponha que a gente tem um grupo, né? E a gente tem os geradores, né, da Lie álgebra, a gente divide entre xi e YA, e chama esse H aqui, o xi desse subgrupo H, a gente chama de H, né? Se esse grupo tiver uma álgebra desse tipo aqui, a gente define o cosset como sendo uma representação desse cosset, seria a gente pegar as coordenadas que parametrizam esse cosset, seria a gente pegar os geradores do G que não estão nesse H, né, que aparece aqui no denominador, e contrair com o Y, né? Então, isso daqui seria as nossas coordenadas parametrizando esse cosset. Então, basicamente, ela teria o número de coordenadas, que seria o número do YA, né? Então, a gente pode dar um exemplo, só para não ficar tão abstrato. Então, por exemplo, a gente pode pegar o grupo de Poincaré, né? O grupo de Poincaré, a gente tem os geradores de Lorentz, né? E os geradores de translação, certo? E a gente pode pegar esse grupo H de isotropia como sendo os geradores de Lorentz. E pegar como sendo do cosset, né? Que seria esse espaço de Minkowski aqui, M4, seria do tipo LABPA, e a gente está dividindo por LAB. Então, a gente sobra com 4 geradores, e a gente pode pegar um representante desse cosset como sendo esse rapaz aqui, né? O XA, que seriam as 4 coordenadas do nosso espaço, né? E como que essa construção funciona, né? A gente sabe que se a gente fizer uma translação, os nossos coordenadas do espaço-tempo têm que variar por uma translação, certo? Variar por uma constante. Então, nessa linguagem de cossets, as transformações do grupo ocorrem para a gente multiplicar um elemento do grupo aqui pela esquerda. Então, suponha que a gente queira fazer uma translação. A gente multiplica por um G, que é uma constante aqui, CAPA, e a gente vê que esse X' se transforma como uma translação, certo? E aqui o G, a gente multiplicar por esses geradores de Lorentz pela esquerda, a gente vai ver que os X' se transformam como uma rotação de Lorentz normal, né? Então, isso é como a gente descreve esse espaço de Minkowski nessa linguagem aqui, né? E a gente tem as transformações usuais das coordenadas agindo com o G pela esquerda, né? Então, a gente tem esse cosset, né? E só lembrando o que aparece aqui nesse numerador aqui. O que aparece nesse numerador? Esse grupo meio, talvez, desconhecido, que é PSU 224, né? Então, vamos só entender um pouco melhor o que é esse grupo. O denominador a gente conhece, né? São grupos de rotação, né? E basicamente, o que acontece é que se a gente pegar essa álgebra é uma superálgebra, né? Ela tem 30 geradores bosônicos e tem 32 geradores fermiônicos, certo? E se a gente pegar a parte bosônica dessa subálgebra, todos os geradores bosônicos, eles têm eles formam esses grupos aqui, SU2, SU2, que tem essa conexão, né? E esse primeiro SU2 que descreve a parte de ADS5, é a parte seria o grupo conforme, né? Então, para o grupo conforme, né, a gente sabe que tem esses operadores de rotação, tem esses operadores de translação, mas tem esses operadores adicionais, né, que seriam os special conformal, que a gente chama do Q, e tem o dilatação, né? Então, além de ter a invariância por Poincaré, usual, né, a gente tem esse grupo maior. E esse SU2 descreveria
a esfera, né? A gente vai ver como chegar nas equações de ADS5 e S5 partindo desse coset, né? E aqui os geradores fermiônicos, eu só coloquei alguns exemplos, né? A gente divide eles geralmente entre Q e S, que seria o que chama supersimetria, que seria o special, os geradores supersimétricos especiais, né? E basicamente eu coloquei só que você consegue, como sempre, se a gente tinha um gerador bosônico, vem um gerador fermiônico, a gente tem fermiônico, e eles fecham essa álgebra assim, né? Então, essa álgebra tem esse subgrupo bosônico, que a gente vai ver, vai descrever nosso espaço ADS5, S5, certo? E tem também esses geradores fermiônicos. Então, a nossa ação, né, da corda, vai ter 32 coordenadas fermiônicas, né? E daí a gente pode pegar um supercoset, né, algum exemplo de supercoset para esse grupo aqui. Aqui eu tenho uma anotação, eu estou usando a anotação desse review do Minahan, que ele chama de gama, mi, alfa, alfa, alfa dot, mas essas são as matrizes de Pauli, né? Que geralmente parece como sigma, né? Então talvez esteja, para não confundir aqui a notação, né? Então a gente tem esse supercoset, e nesse supercoset a gente pode pegar um exemplo desse supercoset, né? Então o que a gente faz é basicamente pegar as coordenadas, né, dos geradores que estão aqui no numerador e não estão no denominador. E a gente vai ter aqui, então, vão aparecer 32 tetas e vão aparecer 5 coordenadas bosônicas e 10 coordenadas bosônicas, né? Então, a gente pode pegar um exemplo de supercoset, né? Você pode usar o seu predileto, né? A teoria pode... É só um representante, né? Isso basicamente, quando você pega um representante, isso vai te definir quais que são as coordenadas da folha mundo, né? Que vão descrever essa corda, né? Então, mas a escolha do coset você pode trabalhar em diferentes escolhas. Tem cossets que simplificam muito alguns cálculos, né? Por exemplo, a ação fica muito mais simples em certos cossets, né? Quando você escolhe as coordenadas adequadas, né? O que eu vou falar é que esse cosset aqui foi usado num trabalho que a gente está terminando, que eu estou terminando com o Lucas, né? Que deve aparecer aí, acho que no domingo aí. E basicamente a gente escolheu esse cosset, e daí vamos entender, né? Suponha que, bom, esse cosset vai ter esses tetas aqui, vão ter as nossas variáveis fermiônicas, vão ter 32 delas, né? Aqui eu coloquei bem compacto o que é isso, né? Mas aqui aparece o resto dos tetas, os S. E aqui esse delta são os geradores do grupo, né? Esse J aqui, talvez eu não tenha introduzido, esse J seria você pegar essa esfera S5 e pegar um equador, e seria você fazer andar nesse equador, né? Então seria o gerador nesse equador da esfera, né? E esses Ks aqui, a gente basicamente, esses Ks seriam os special conformes, a gente escreveu o grupo do S5 em termos de Ks também, né? O outro grupo bosônico que dá a arsimetria em termos de K também. Então, se a gente pegar só a parte bosônica desse cosset, certo? A gente coloca todos os tetas igual a zero, só para entender um pouco a geometria, né? Então, a gente vai ter a parte bosônica, a gente vai ter esse U aqui, que é relacionado à parte mais de ADS, e a gente tem esse V aqui, que é relacionado à parte de S5, né? E se a gente pegar uma representação matricial dessa superálgebra, né, a gente consegue fazer uma representação matricial dessas variáveis, certo? E uma coisa interessante, usando essa representação matricial, é que a gente pode construir coordenadas. Desculpa. Aqui apareceu aqui, ó. A câmera está bem em cima. A gente consegue construir coordenadas usando essas matrizes, né? Usando esses RS que aparecem aqui,
são índices espinoriais, né? A gente consegue contrair, né? Oh, desculpa, aqui é uma matriz de SO6, eu coloquei como uma matriz de SO8, aqui apareceu errado, tem um erro aqui. Isso daqui é uma matriz de SO6, que na verdade esse RS vai de 1 até 4. Isso daqui são o equivalente das matrizes de Pauli, né? Quando você pega uma representação das matrizes gama naquela base de Weyl, que ela é off-diagonal, né? Então aqui tem um erro, aqui não é SO8, aqui é SO6, apareceu errado. Essas aqui são matrizes de SO6. Mas a gente contrai essas matrizes e só usando, né, a representação matricial, a gente vê que eles formam um vínculo. E se a gente escreve em termos das coordenadas mais usuais, a gente vê que esses vínculos, na verdade, são precisamente essas equações aqui embaixo, né? Então, essa equação aqui embaixo, a gente reconhece a esfera S5, né? Essas coordenadas que são homogêneas, a gente reconhece também aqui o ADS, que seria um hiperboloide, né? Você vê que ele difere da S5 apenas por alguns sinais aqui, né? Tem esses dois sinais trocados aqui e também tem um sinal aqui. Então, na verdade, a equação é muito parecida, a menos de sinais. Então, aqui tem o S5, certo? Está descrevendo essa sua esfera S5. Então, lembrando, a gente começou com o nosso coset, certo? Botou todas as coordenadas fermiônicas para zero, só para entender a geometria bosônica desse espaço, né? E viu que, na verdade, usando uma representação matricial, a gente vê que essas coordenadas que a gente definiu aqui, de fato, estão parametrizando o espaço ADS e o espaço S5, né? Então, isso é um jeito de entender a geometria por trás dessa representação, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, como eu falei, os formalismos de spinores puros, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não vou mostrar muitas fórmulas, né? Vou realmente só comentar um pouco como a construção é feita, né? Então, uma construção muito comum, uma vez que você tem um representante do coset, você pode definir um objeto que chama uma forma de Cartan, né? Que basicamente é esse G menos 1 dg. E quando você calcula isso explicitamente, você vê que ele expande essa corrente. A gente lembrou que esses YA são os que aparecem, os geradores que aparecem no seu supercoset. Esses XI são os geradores que aparecem no seu denominador, né? E a gente, essa one forma é muito interessante, porque quando a gente faz uma transformação de gauge, né, quando a gente multiplica esse coset, né, só lembrando que esse coset a gente tem esse denominador, então, basicamente, uma transformação de gauge a gente diz quando a gente multiplica o nosso coset por um elemento desse denominador pela direita. Certo? Então, isso, como a gente está tomando esse numerador, né? Esse tipo de transformação, a gente viu que se a gente quiser obter transformações do grupo, transformações das coordenadas sobre o grupo, a gente multiplica esse G pela esquerda, pelos geradores do grupo, certo? E essas transformações de gauge H seriam, basicamente, os elementos do denominador do grupo. Certo? Então, basicamente, a gente tem essa transformação de gauge e uma coisa muito interessante dessa forma de Cartan é que ela, sobre essa transformação, tem essa transformação bem característica, né? Então, se a gente pegar essas correntes, essa forma de Cartan, a gente vê, usando a álgebra, que esse JI e aqui, eles se transformam como uma conexão, certo? E esse JA, eles vão ser invariantes, né? Então, se a gente quiser construir uma ação, a gente quer construir uma ação, por exemplo, que seja invariante por esse H, né? Que seja, digamos, invariante de gauge, né? Qualquer H que você multiplicar, essa ação vai ser... Então, a gente constrói a ação, né? A ação foi construída pelo Nathan Berkowitz, né? E essa ação, eu posso mostrar ela no fim, eu tenho um slide dela, mas a ação é escrita em termos dessas correntes, em termos dessas conexões, né?
E esse formalismo, então, esse é um ingrediente importante, né? Dessas correntes de cartão, elas são importantes no sentido que elas têm transformações bem características, né? Sobre essas transformações de gauge. E outro elemento importante desses spinores puros é o operador BRCT, né? Então, por exemplo, você tem esse formalismo do Green-Schwarz, o formalismo do Green-Schwarz, geralmente você fala em simetria kappa, né? E aqui nos purospinos, na verdade, que você tem um operador BRCT, né? Isso é possível, por exemplo, fazer o formalismo BRCT para teorias de Young-Mills, por exemplo, né? Você tem o cara BRCT, você consegue fazer um tratamento BRCT, né? Então, aqui o ingrediente fundamental de spinores puros é o operador BRCT. Então, esse operador BRCT é a nossa ação, né? E nossos estados físicos, essas coisas vão depender desse operador BRCT, né? Vai ser estados na cohomologia, a ação vai ser invariante sobre BRCT. E o que acontece e o BRCT, a transformação de BRCT é definida dessa maneira. Quando ela age nesse coset, ela aparece dessa forma aqui, aparece um termo. Esses Qs aqui, eu só organizei as supercargas, né, os elementos fermiônicos dessa álgebra, e o que aparece aqui são os lambdas, que são as variáveis que são as variáveis spinores puros, né? E aqui tem uma correção, né? Sempre quando você age no G, tem uma pequena correção que seria elementos, uma rotação desse grupo de isotropia. Então, esse BST, como age no G, e o G contém as nossas coordenadas, né, as coordenadas da nossa folha mundo, a gente descobre dessa equação como as coordenadas da nossa folha mundo se transformam sob a transformação BST. E esse BST, né, para a teoria ser bem definida, tem que ser um operador nilpotente, né? E o único modo de fazer esse operador nilpotente, se você aplicar o Q aqui pela esquerda, certo? Aplicar mais um Q aqui e trabalhar as consequências, você vai ver que a única possibilidade desse BST ser nilpotente é se essas coordenadas lambda satisfazerem vínculos, e são vínculos quadráticos, né? E basicamente esses vínculos aqui que eu escrevi numa notação de SO8, né? Só lembrando que esses índices aqui, A seria de 1 até 8, né? Eles têm essa forma aqui. E aqui, de fato, aparecem as matrizes. Novamente, essas matrizes sigmas, a gente definiu ela em 4 dimensões, 6 dimensões, 8 dimensões. Basicamente, você pega as suas matrizes gama e você escreve ela de uma forma que é off-diagonal, né? E o que aparece nesse off-diagonal, né? São essas matrizes sigmas aqui. Então, se a gente pegar uma matriz gama de SO8 e escrever de forma off-diagonal, vai aparecer essas matrizes sigma, as definições dessas matrizes sigma. Então, esse BST é nilpotente apenas se essas variáveis lambdas aqui satisfazem vínculos quadráticos. E isso dá o nome ao formalismo, né? Porque esses vínculos aqui são os vínculos que fazem de um spinor puro. Só lembrando que esse daqui, apesar de ser um spinor, eles são bosônicos, né? Então, o que acontece? Porque vão ser, na verdade, eles são os fantasmas do formalismo, né? A parte fantasma, então eles são spinores, mas eles, na verdade, são campos bosônicos, né? E daí, isso dá um nome ao formalismo, né? Justamente para a gente garantir a nilpotência do BST, o que acontece é que esses lambdas têm que ter satisfazer esses vínculos quadráticos. Isso é apenas álgebra, né? Você só aplica, certo? Aí você vê o que resulta aqui do lado direito, e você usa a álgebra desses Qs e você chega nesses vínculos. Não tem nada além disso, né? Então, tudo bem. Então, a gente sabe que a nossa teoria, certo? Vai ser invariante BRCT, certo? Isso é o grande... no formalismo de spinores puros, essa é o que é importante nessa invariância sobre BST. E, eventualmente, a gente quer calcular coisas, né, com essa teoria, né? Então, a ação é conhecida já há vários anos, né? A ação de spinores puros.
teve vários progressos em vários resultados importantes, né, nesse formalismo, né? Mas eu vou focar aqui um pouco, né, na possibilidade de calcular amplitudes com esse formalismo, né? E para calcular amplitudes em teoria de cordas, geralmente você define operadores de vértice, certo? Operadores de vértice, como a gente tem essa carga BST, né, a gente define estados físicos dessa teoria, né, a carga BST, né, mesmo quando você pensar na quantização BST de Young-Mills, né, carga BST ela divide para a gente, né, estados físicos de não físicos, né, geralmente os estados físicos são estados que obedecem essa relação, né, eles são fechados sobre BST, mas são estados que não podem ser escritos de maneira exata. Então, você quer um estado físico, né? Então, por exemplo, a gente pega um estado físico V, né? Os estados físicos dos espinores puros são estados com Ghost number 2, né? Estados com Ghost number 2. Então, esses estados, se a gente pegar um estado qualquer V, ele vai ter que satisfazer ele vai ter que ser um estado, para ele não ser um estado não trivial, ele tem que ser um estado físico, né? On-shell, né? A gente vai calcular, ele tem que estar na comologia desse estado BST. Isso é muito remanescente por exemplo, você pode fazer a quantização BST de teorias de campos, né? Young-Mills e coisas assim, né? Então, esses campos, além de estarem na comologia, eles são campos de gauge, né? Se a gente fizer essa relação de equivalência aqui, a gente vê que esse termo aqui, quando a gente multiplicar por Q, ele é exatamente zero. Então, a gente está mapeando, através dessa transformação de gauge, um estado na comologia para outro estado da comologia, né? Então, isso que se a gente quiser calcular amplitudes, eu vou falar mais, né? Isso mais no final do talk. A gente precisa saber esses operadores de vértices, né? E a gente calcula, então, aqui no formalismo de espinores puros, a gente tem uma expressão bem definida, né? Como calcular esses operadores de vértices. A gente sabe, conhece o operador BST, ele é conhecido. E a gente quer calcular, na verdade, essa comologia, né? Então, eu vou falar um pouco de integrabilidade, né? Que foi uma coisa que eu trabalhei bastante nos últimos anos. Eu vou falar mais como ela aparece nessa teoria de cordas, né? Então, só fazer comentar um pouco, né? Começando com mecânica hamiltoniana, né? Como que aparece, o que seria essa integrabilidade. Depois a gente vai descobrir como ela aparece nessa teoria de cordas, né? Então, por exemplo, em mecânica clássica, né? A gente tem essas coordenadas generalizadas. Ixi, desculpa, tá tocando. Desculpa. Então, a gente tem essas coordenadas generalizadas e a gente tem essas equações de Hamilton, né? E nessas equações, a evolução temporal dos operadores. Os operadores são dadas por essa equação normal aqui, né? Então, aqui a gente tem as coordenadas generalizadas, tem as equações de Hamilton, e a gente tem a evolução temporal das grandezas, certo? A evolução temporal das grandezas. E o que a gente quer num sistema integrável é saber quantas dessas grandezas são conservadas nessa evolução temporal, certo? Quantas grandezas são conservadas quando a gente fizer essa evolução temporal. Então, por exemplo, se a gente pegar o próprio hamiltoniano, né, se o hamiltoniano não depender explicitamente no tempo, ele vai ser uma grandeza conservada, né? Então, o que a gente vai entender é, por exemplo, como a gente constrói essas grandezas conservadas e como elas aparecem em sistemas integráveis, né? Então, o que eu vou definir para vocês é uma equação que chama equação de Lax. Então, suponha que a gente tem um sistema, eu vou dar um exemplo do que é essa equação de Lax. Certo? Suponha que a gente tem um sistema, que a gente consiga escrever, colocar essas equações aí de movimento, né? Escrever ele de uma forma
que é uma equação matricial, né? Eu vou dar um exemplo, vou falar para você o que é L e M no caso do oscilador harmônico, por exemplo. Então, se a gente conseguir escrever essas equações de movimento em termos dessa equação chamada equação de Lax, a gente vê que a gente consegue construir grandezas conservadas, certo? Se a gente pegar traços dessa grandeza de Lax, potências, daqui é uma matriz, a gente vê que, na verdade, a gente tem uma torre, né, de grandezas conservadas. Para qualquer Q, a gente vai ter uma grandeza conservada. Certo? Então, se a gente conseguir construir uma equação de Lax para o nosso sistema, a gente tem uma prescrição para construir correntes, cargas conservadas, né, quantidades conservadas na nossa teoria. Bom, só comentar que esse L e esse M, eles não são únicos, né? Eles podem, no mesmo sistema, você pode conseguir construir diferentes representações dessa sua equação de Lax, né? Então, você pode colocar aqui M, por exemplo, uma correção que comuta com essa matriz L, por exemplo, né? E a equação vai ser mantida, né? Então, por exemplo, vamos pensar no caso só do oscilador harmônico como um exemplo. A gente tem o oscilador harmônico, a gente consegue construir uma equação de Lax com L e M dessa forma. E basicamente o que acontece, a gente vê que essa equação é satisfeita, justamente usando, aqui acho que tem um typo, usando as equações de Hamilton, né? Só lembrando que eu estou usando bastante essas lectures notes do Beiser, que são muito, que ele tem lectures notes de introdução de entregabilidade, e eu estou usando várias coisas que ele fez lá. Então, alguns exemplos que ele deu lá, né? Então, por exemplo, o exemplo do oscilador harmônico, se a gente escrever L e M dessa forma, a gente vê que a gente consegue calcular uma equação de Lax e a gente tem as nossas cargas conservadas, certo? Seria basicamente o traço do LK, né? E daí, como esse sistema só tem X, né? Só tem X e P, na verdade, o que acontece é que todas as cargas aqui, elas são proporcionais a Hamiltoniano, que a Hamiltoniano é uma grandeza conservada. Mas se a gente tiver um sistema mais geral, essas grandezas conservadas vão ser diferentes, né? Então, aqui, como a gente tem só o X, só uma coordenada, o que acontece é que todas essas cargas vão ser proporcional apenas ao H, né? Se você pegar um sistema com mais graus de liberdade, você vai ter que essas cargas conservadas, elas vão diferir, né? E você pode também definir uma coisa mais generalizada que vai ser importante para a gente, que é esse parâmetro espectral. Então, você define um conjunto de matrizes parametrizado por um parâmetro U, que também satisfazem essa equação, né? E no caso aqui, eu dei o exemplo novamente, esse exemplo está no Beiser, é um exemplo de como você escreve essa equação de Lax para o oscilador harmônico usando esse parâmetro espectral. Como a gente vai ver, né, esse parâmetro espectral vai ser importante quando a gente tem, por exemplo, a teoria de campos, que a gente tem um número infinito de correntes conservadas, né? E aqui, novamente, a gente usando calculando as cargas conservadas, a gente vai ver que, na verdade, elas são, de fato, proporcionais apenas ao Hamiltoniano, né? Então, e aqui a gente está num sistema só com uma coordenada, né? Então, como é que a gente generaliza essa construção para uma teoria de cordas, né? Então, no caso, vamos considerar supercordas nesse espaço ADS5, a gente vai ver que essa teoria é uma teoria integrável, né? Então, vamos considerar agora uma teoria de campos, né? Então, agora uma teoria de campos, a gente define uma conexão de Lax, né? Que, na verdade, vai depender do nosso parâmetro espectral aqui, U, né? Que seria esse parâmetro espectral que foi introduzido. E vai depender das variáveis dessa folha, né? Dessa folha mundo, né? E a gente define objetos, né? E, na verdade, uma conexão de Lax, ela satisfaz essa equação aqui de zero curvatura, né? Então, isso que define uma conexão de Lax. E sistemas que a gente consegue
construir essa conexão de Lax, certo? Na verdade, essa conexão de Lax contém todas as equações de movimento, né? Isso vai ser importante para as equações de movimento. Daí a gente define objetos usando essa conexão, né? A gente pode definir aqui esse objeto U, e pode definir um objeto muito importante, né? Se você pegar um cilindro, que é dito essa matriz de monodromia, né? Que basicamente a gente pega um círculo num cilindro não contratível, né? Se a gente pegar esse objeto e só usar essas propriedades, a gente vê que ele satisfaz, usando a equação de zero curvatura, que ele satisfaz uma equação similar à de Lax. A gente consegue, nessa teoria de campos, ter um número infinito de cargas conservadas. E aqui é importante esse parâmetro U, né? Que a gente pegando esse F e fazendo uma expansão em U, a gente vê que cada série em U a gente tem uma carga conservada diferente, né? E daí, por exemplo, em spinores puros, eu vou mostrar aqui o resultado, né? Se a gente pegar aquelas correntes que a gente construiu com aquela forma de Cartan e definir aqueles nossos spinores puros, né? A gente tem o lambda, aqui a gente teria o momento, né, conjugado esse spinor puro. A gente consegue definir também uma corrente de fantasmas, né? Uma corrente de fantasmas, e a gente consegue construir uma conexão de Lax nessa teoria, que satisfaz essa equação de curvatura zero, certo? Então, quer dizer que a gente consegue, a partir disso, construir infinitas cargas conservadas, né? Essa teoria é dita integrável pelo procedimento, né? A gente calcula essa matriz de monodromia e faz a expansão nesse parâmetro espectral e consegue calcular todas essas higher charts dos spinores puros. E uma coisa interessante, né, que foi muito pouco explorado nesse formalismo, é que todas essas cargas conservadas, como devia ser, né, elas é fácil de mostrar que elas são invariantes por BST, né? Então, se você pegar a nossa matriz de monodromia e aplicar o BST aqui, você vê que elas se transformam por um comutador, e quer dizer que essas cargas conservadas, na verdade, elas mapeiam estados físicos em estados físicos, né? Então, isso é uma coisa importante. A gente viu que estados físicos estão na cohomologia do BST, e, na verdade, essas cargas são físicas, né? Os autovalores, elas são invariantes sobre essa carga BST, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, essas cargas, de fato, podem ser utilizadas de vários modos. Bom, eu tenho pouco tempo, eu ia falar... só falando um pouco, que o que acontece é que o que foi pouco explorado é que, na verdade, esses objetos, tudo que eu falei aqui foi clássico, né? Mas, na verdade, essa teoria em ADS5, S5, teoria de cordas, é uma teoria interagente na folha mundo, né? Se você pegar cordas no espaço plano, por exemplo, você tem uma ação livre, né? Então, se você quer calcular, por exemplo, correções quânticas, você precisa realmente ou fazer cálculos de todas essas ou fazer cálculos usando diagramas de Feynman ou algum método de Bootstrap, ou usando integrabilidade, alguma coisa, mas aparecem correções em alpha prime, né? Se você tentar, por exemplo, calcular OPE é o que acontece quando você coloca dois campos muito próximos, né? Então, por exemplo, no espaço plano, essa OPE, ela é fixa, né? Ela não recebe correções, mas aqui a gente tem uma teoria interagente. Então, por exemplo, se você pegar duas matrizes de monodromia e tentar colocá-las no mesmo ponto, você vai ter que regularizar, né? Você vai ter certas divergências, você tem que usar toda a tecnologia de teoria de campos. Mas, por exemplo, tem uma técnica quando você consegue definir esse objeto produto de duas matrizes de monodromia, você tem acesso, usando esses métodos de integrabilidade, ao espectro. Então, isso foi a parte de cordas. Eu tenho pouco tempo. Eu ia falar um pouco de como a integrabilidade aparece em n igual a 4, mas eu só vou definir a teoria. Basicamente, essa teoria é dual. Essa teoria
D igual a 4 e N igual a 4 em Super Yang-Mills, né? Então, a gente tem essa teoria de cordas, né? Que eu descrevi um pouco para vocês. E ela é dual, né? Essa conjectura nos diz, né? Essa conjectura de Maldacena nos diz que essa teoria é dual a uma teoria na fronteira, que é uma teoria de campos, né? Que não tem gravidade, né? E essa teoria dual é descrita por essa Lagrangiana aqui, é uma teoria também. Ela é supersimétrica, né? E basicamente ela tem uma teoria de gauge. Tem pergunta? É uma teoria de gauge, né? E ela tem esses campos aqui. Ela tem um acoplamento quártico, né? E tem esse termo de Yukawa aqui. Então, a integrabilidade também é vista nessa teoria, né? E o jeito de você ver a integrabilidade nessa teoria foi primeiro descoberto por Minahan e Zaremba, que você consegue mapear as correções. Por exemplo, eles fizeram em termos de diagramas de Feynman, você consegue mapear em uma rede de spin, que é uma rede de spin integrável, né? Então, é assim que aparece a integrabilidade desse N igual a 4, né? Bom, agora só falando um pouco, então a gente viu que essas duas teorias, esse par dual, né, é integrável. E agora a gente queria tentar entender melhor como essas duas teorias estão relacionadas, né? Então, se a gente pegar do lado de cordas, né, se a gente calcular uma amplitude de cordas, a gente tem algo desse tipo aqui, né? Então, a gente tem essas superfícies aqui, superfícies de Riemann, são caracterizadas por número de buracos e por um espaço de módulo, né? E se a gente mapear, né, esse daqui, por exemplo, é equivalente a uma esfera com 4 buracos, esses 4 buracos aqui seriam lugares que a gente coloca esses operadores de vértices. Então, para a gente calcular uma teoria de cordas, a gente tem essa superfície, tem esses buracos aqui, que a gente coloca os operadores de vértice, né? E a gente faz uma integração sobre todas as diferentes superfícies, né? E essa integração é extremamente complicada, né? Esses espaços de módulo aqui são bem complicados, né? E do outro lado, né, por exemplo, com teoria de campos, a gente tem que se a gente pensar em termos de uma expansão em weak coupling, a gente tem essa expansão em termos de diagrama de Feynman, né? Mas essas duas coisas têm que ser equivalentes, certo? Tem que ser equivalente, de algum modo, né? E daí, só falando um pouco, tem vários resultados usando integrabilidade, né? Integrabilidade, como você tem esse número infinito de cargas conserváveis, você espera que essas teorias possam ser solucionadas. E você tem, por exemplo, vários resultados nessa teoria de gauge n igual a 4, aí, usando alguns métodos de integrabilidade, né? Basicamente, seria como você calcula uma função de correlação com um sistema integrável, e tem vários resultados poderosos, né? Que a gente pode tentar, começando com esse contexto de n igual a 4, que a gente pode tentar entender como a gente começa a ter um controle quantitativo, né? A gente pode começar a entender como essas duas teorias estão relacionadas, né? Então, aqui eu só coloquei um desenho, eu não vou explicar, porque eu tenho 5 minutos apenas. Eu vou voltar só a falar para amplitudes de cordas. Então, amplitudes de cordas, usando os formalismos de spinores puros, tem apenas um exemplo calculado, que é o exemplo que, se você colocar uma debrana nessa boundary da DS5, certo? Você consegue calcular. Esse é o trabalho do Thales Azevedo e do Nathan Berkowitz. Então, você consegue calcular, por exemplo, uma corda fechada vindo do book e batendo, né, e interagindo com essas cordas nessa debrana que está na fronteira, certo? Então, basicamente, você tem que calcular essa amplitude, né, que seria uma corda fechada interagindo com cordas abertas. Então, novamente, uma debrana é um objeto extenso em teoria de cordas, que essas cordas abertas podem terminar, né? Terminar, né? E a gente teria no book essas cordas fechadas se propagando, né? Então, isso foi calculado, eles calcularam isso e mostraram que, na verdade, você consegue provar o resultado que é esperado para a DSFT, que você tem acoplamento, né? Um acoplamento desse tipo, né?
Quando você tem, por exemplo, isso daqui é uma fórmula geral em ADS, quando você tem um campo no book, né, se Z seria uma sua função de partição, você relaciona dessa maneira com a teoria de campos na fronteira, né? Então, eles calcularam essa amplitude, né, usando a expressão operadores de vértice na fronteira, e esses operadores de vértice aqui de Super-Yang-Mills, né, que de cordas abertas você tem essa teoria de Super-Yang-Mills. Então, eles calcularam essa amplitude, foi a única calculada até hoje nesse formalismo, e daí eles mostraram que corretamente você tem o acoplamento correto entre os campos duais, né, que seria o campo na fronteira e do book. E agora a gente estaria interessado em calcular amplitudes de cordas no book, né? 3 cordas fechadas interagindo, né? Então aqui eu peguei uma frase que aparece num paper do Alday, Luiz Alday, que ele fala o seguinte, né? Em um espaço compacto, não é possível definir estados assintóticos. No entanto, a dualidade ADS-CFT implica que devemos mapear amplitudes de cordas no book com funções de correlação de operadores locais na fronteira. Então, esses resultados em n igual a 4 usando integrabilidade foram para funções de correlação, né? Então, eventualmente, se a gente conseguir calcular amplitudes de corda, a gente poderia tentar relacionar com esses resultados de integrabilidade que eu mencionei. Então, amplitudes de cordas foram calculadas por outros métodos, né? Tem métodos de bootstrap, que não são métodos como... Oi? Você comentou aí que só é possível calcular, só existe um cálculo, né, usando espinores puros, né, desse que é aquele de corda fechada, interagindo com corda aberta na Debrana, não é isso? Que é esse do Thales, né? Isso. Aí deixa eu te perguntar, esse cálculo, ele, com outros formalismos, ele consegue fazer outros casos, não? Se Não, não tem. Os operadores de vértice não são conhecidos, por exemplo, em Green-Schwarz, por exemplo. Então, esse é um problema da teoria de cordas, esse cálculo, não do formalismo de espinores puros, essa é a minha dúvida. Digo, Há outras amplitudes aí nesse caso. No formalismo de espinores puros foi possível calcular essa amplitude porque tem expressões para esse operador de vértice. Na época era próximo à fronteira, então tudo é conhecido em espinores puros. Você poderia tentar fazer o cálculo semelhante em Green-Schwarz, algumas coisas, mas esses building blocks não são conhecidos, né? Basicamente, para você calcular. Ah, tá. Então, ao contrário, né? Espinores puros é que conseguiu calcular, né? Com os outros formalismos, não. É isso? Você pode tentar, né? Eu acho que esses resultados podem ser estendidos a outros formalismos, né? Mas isso não foi feito, né? Não foi feito. Então, por exemplo, agora a gente pode tentar encontrar amplitudes de cordas no book, né? Então, na verdade, tem muitos resultados de amplitudes calculados por outros métodos, né? Geralmente métodos de bootstrap. Você tenta calcular essa amplitude colocando vários vínculos nessa amplitude e você faz um ansatz para a resposta, né? Na verdade, tem resultados muito bonitos, muito poderosos, né? Que foram obtidos por vários métodos aí de bootstrap. Tem várias pessoas que trabalharam nisso. Eu coloquei só um exemplo aqui que eu nem vou ter muito tempo de explicar, que foi do Vasco Gonçalves, que ele calcula a amplitude de quatro cordas interagindo usando métodos de bootstrap. Mas isso é uma coisa que a gente poderia tentar entender também pelo ponto de vista de cordas, né? Como é se reproduzir esse tipo de resultado e calcular novos resultados, né? Então, nesse trabalho que vai aparecer, que é meu e do Lucas, né? A gente calculou pela primeira vez esses operadores de vértice no book, né? Então, eu coloquei aqui um bem esquemático. Então, esse trabalho deve aparecer aí, acho que talvez no domingo. E, basicamente, a gente calculou esses operadores de vértex e a gente quer agora, eventualmente, eu nem vou ter tempo de explicar o resultado, mas a ideia, a motivação é a gente calcular essas amplitudes usando espinores puros. Então, vamos lá. Então, as conclusões, só que a DS5S5 é um exemplo, né, dessa dualidade de Maldacena, DSFT, de um background integrável, né? Por ser integrável, é possível que a gente consiga solucionar essa teoria, né? Tanto
partindo da teoria de cordas, como partindo de Young-Mills, descobrir novas estruturas de integrabilidade e, eventualmente, tentar entender esse mecanismo, né? Esse mecanismo, como a gente relaciona, né? Esse mecanismo por trás dessa holografia, né? Então, uma coisa que eu estou muito interessado é calcular amplitudes de cordas, né? Agora que a gente resultado recente desses operadores de vértice. E também seria muito interessante entender essa teoria de cordas mais profundamente, né? Ela é uma teoria interagente, né? Então, por exemplo, você calcula qualquer observável, você tem que sempre levar em conta essa correção em alfa prime, né? Geralmente, quando você calcula essas amplitudes, é muito importante você calcular o OPI. O OPI é assim, quando você coloca dois campos se aproximando, ele pode ser expresso por um produto de outros campos, né? Isso é uma teoria de campos. Só que uma teoria interagente, essas OPEs, elas recebem correções, certo? E como elas recebem correções, é difícil você... O ideal seria você ter algum mecanismo para você calcular essas correções, em todas as ordens, certo? Calcular em todas as ordens. Então, aqui nessa área tem muita coisa ainda para se entender na teoria e que pode ser aplicada em amplitudes, né? Então, mas a ideia principal seria tentar relacionar essas duas teorias, né? Como tanto com a teoria de campos quanto a teoria de cordas, você teria... elas têm que ser iguais, né? Então, como você relaciona essas duas coisas? Então, eu agradeço. Esse trabalho ele foi financiado. Agradeço a vocês pela atenção e agradeço também ao Serra Pilheira pelo apoio financeiro. Então, é isso. Só acho que eu acabei 1 minuto. Passei 1 minuto. Então, obrigado, Tiago. Queria pedir à audiência para ligar seus microfones para a gente fazer os devidos agradecimentos ao palestrante. Vocês podem vocalizar também, vocês podem dizer obrigado, Tiago. Certo? Obrigado. E aí, vamos passar para a sessão de perguntas. Tá? Então, alguma pergunta do grupo? Eu sou Carlos Nunes. Sí. Tiago, obrigado. Una pregunta. Sí. Te la falo en español y si no se entiende, te la falo en inglés. Estas infinitas cargas conservadas que sacás del lax pair, ¿no? Haciendo como explicaste, estas simetrías son simetrías Nether, ¿sí? Es decir, son conservadas por la ecuación de movimiento. ¿Digo bien? Elas são não locais, né? Só a primeira é local. Elas são não locais. Você tem uma expressão... Bien, pero son... correcto. Son conservadas por la ecuación de movimiento. ¿Se entiende cuál es la simetría que está detrás de esas cargas conservadas? Não. O que eu posso dizer é que tem um trabalho do Bizet, que ele tenta construir a sua ação usando uma invariância de Yangian. Ele tenta explicar... então, isso foi tentado. Ele começou com N igual a 4, e ele define a simetria de Yangian de tal modo... Esse é um trabalho, acho que de 2 anos atrás, ele tem... E ele tenta implementar essa simetria de Yangiana do ponto de vista até de funções de correlação, de path integral, constraints nessa função de correlação e tal. Então, isso foi... Eu acho que o progresso, talvez, nessa direção seria... Eu poderia citar o trabalho dele, assim, como mais... Uma mais. Como você falou, Minahan, Zarembo prueban la integrabilidad en un sector, SU2, ¿no? Es SU2, en ese caso, ¿no? Pero... Desculpa, pode continuar, eu te cortei. Ok. Estas cuentas de Minahan y Zarembo son siempre sectores dentro de SO6, de SO6. Pero ¿quién probó para todo el modelo la integrabilidade? Então, em todos os loops não é... Por exemplo,
Originalmente, esse trabalho do Mingarans-Arembo, eles fizeram em um loop. Então, em um loop você tem, na verdade, não só SO2, você tem o setor SO6 é fechado em um loop. Então, eles fizeram, na verdade, o cálculo para SO6, né? Ele não é fechado em todos os loops, mas em nenhum loop ele é. Depois, o Beiser, ele generalizou esse resultado em um loop. Beiser, colaborador, talvez tenha perdido alguém, para o caso geral, né? Para qualquer citação, incluindo os esfermos. Então, em um loop, isso foi generalizado, né? E depois, por exemplo, focando em SO2, você consegue puxar e calcular, por exemplo, hamiltonianos em ordens maiores, 2 loops, 3 loops, coisas assim. Mas, realmente, assim, você ter uma prova all loop, como você constrói, na verdade, você tem muito do que eu falei é conjectural, né? Você faz e depois você realmente testa. Então, por exemplo, você tem cálculos de dimensões anômalas que pessoas calcularam por outros métodos até 7 loops, por exemplo, o Konishi acho que foi até 7 loops. Daí você faz esse cálculo de integrabilidade e você testa e você vê que, por exemplo, funciona. Por exemplo, a função de correlações tem um método que chama método dos hexágonos, né? E esses métodos hexágonos também é uma conjectura, e ele foi, por exemplo, ele foi testado até 9 loops, né? De uma certa maneira, até 9 loops. E ele pode ser testado mais. Você calcula uma função de 4 pontos, por exemplo, você começa a tomar OPEs, você reduz a função de correlação menor, até você consegue calcular dimensões anômalas e tal. Mas eu diria, assim, então você consegue, números mais baixos de loops, você consegue realmente ter uma prova formal, tal, mas em loops maiores, acho que ainda ainda não é assim uma forma final, né? Isso também foi uma das tentativas do Beiser de tentar impor essa simetria na ação de Youngiana para tentar dar uma prova mais formal, tal. Mas, por exemplo, do lado dos spinores puros tem um trabalho do Nathan que ele prova que essas cargas conservadas elas sobrevivem em todos os loops. Então tem que chamar o trabalho dele quantum consistency, coisas assim. Então tem algumas provas assim, mas ainda tem coisas para se fazer, para ter um entendimento final. Mas em um loop, você realmente foi inicialmente SO6 para o Mingarans-Arembo, e depois o Beiser generalizou para todas as partículas. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Tiago, sobre essas cargas conservadas, que você mostrou aí, que tem a possibilidade de ter infinitas cargas, não é isso? Isso. Elas são todas invariantes BRS, que eu entendi que você falou também. Isso. Isso é uma coisa importante. Pronto. É o seguinte, é porque tem uma coisa análoga, quando você vai trabalhar com teorias duais, por exemplo, em 3 dimensões, você tem uma teoria de Chern-Simons, com o termo de massa do fóton em 3 dimensões, que ela é dual, né? Que tem aquela dualidade conhecida de Akiv, né? Não sei se você conhece. Qual? É uma teoria que ela não é invariante BRS, certo? Que é a Chern-Simons mais um termo massivo. Tá. E ela é dual para uma teoria que é invariante BRS. Isso em 3 dimensões. Certo? Aí é interessante, tem um trabalho que eu fiz com um aluno meu, interessante que lá a gente mostra que você consegue escrever a teoria que não é invariante BRS por uma série infinita de termos, né? Mas tem que ser termos infinitos não locais, né? E os termos infinitos não locais são invariantes BRS. É interessante isso aí, mas é uma série infinita, tá? De termos não locais. Entendi. E cada termo é invariante BRS. Eu achei interessante aí, porque né, nessa tua colocação aí, essas cargas também, entendeu? Não, sim, Mas sim, lá sim. não são cargas, né? Eu não... Não, entendi. Aqui o que eu mencionei é que essas cargas conservadas, o fato de elas serem invariantes BST, elas vão mapear estados físicos em estados físicos, né? Então, isso é uma coisa que não foi... Mas porque não é muito claro, porque você tem uma cohomologia, por exemplo, de infinita, né?
Porque quando você vai trabalhar com BRST, né, você tem os estados físicos, né, são aqueles... Isso. Aqui a homologia é o número de estados. Não são triviais, né? Não triviais, né? Os triviais... Aqui na teoria de cordas, né, você vai ter um número infinitos de homologia infinita, né? Um estado infinito. Infinita. Achei muito interessante isso aí. Na verdade, o que eu mostrei, que a gente calculou, seria... Tem operadores muito especiais, que são operadores protegidos por supersimetria. Porque esses operadores são muito especiais e é mais fácil você trabalhar com esses operadores. Ainda tem a supersimetria para, né, tornar o sistema mais integral ainda, né? Sim. Tem sistemas integráveis que não são supersimétricos, né? Mas tem... Aqui você tem... Como você tem supersimetria, você tem esses operadores especiais, que são BST, que a gente chama BPS, né? Que eles são aniquilados por algumas supersimetrias. E isso simplifica bastante. Por exemplo, trabalhar com esses operadores, você tem várias teorias de não renormalização, tem coisas que são bastante... Porque quando a gente vai fazer, por exemplo, uma teoria que é topológica, né? Mostra para o estudo BRST que elas são finitas, né? Elas não recebem correções, né? Elas são finitas. E tem uma simetria a mais, né? Que além da BRS, tem uma simetria a mais, que o pessoal, em simetria topológica, é uma simetria vetorial, que ela é tipo uma espécie de uma SUSEzinha, né? Assim, claro, né? Tem uma simetria vetorial, que é quando ela comuta com a simetria BRS, ela dá o operador P, né? De translação, né? Nas teorias topológicas. Não sei se você sabe. Não. Eu preciso lembrar um pouco, mas sim. Bem, eu preciso dizer para vocês que o nosso tempo está adiantado. Queria dar permissão para somente mais 2 perguntas. E o Carlos Nunes e Carlos Alberto estão com microfones abertos ainda. Queria saber se Carlos Nunes ainda tem mais perguntas. E depois queria passar para o professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto, o senhor tem perguntas? Alguém mais tem perguntas? Uma pergunta, Márcio? Bem, então vamos agradecer novamente a presença do professor Tiago. Professor Tiago, muito obrigado. Ok. Eu que agradeço a vocês pelo convite, e todos aí pela participação. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pausa breve aqui de, no máximo, acho que eu vou contar 8 minutos. Tá? Logo mais a gente vai ter a palestra do professor Manuel Messias. Ok? E se quer tomar uma aguinha, desliga a gravação, etc. Assim, parar a gravação, né? Pronto, parei a gravação.